Saúde a todos com a paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo ao canal Edificante. Hoje eu quero falar aqui para você a respeito da idolatria moderna. Queridos, eu quero falar a respeito da idolatria moderna. A idolatria moderna é um tema muito atual, pois abrange muitas coisas que vivemos durante o dia a dia. E que talvez uma pessoa observando de maneira bem racional, a pessoa ela pode estar enquadrada nessa prática. Primeiro, quais as definições de uma idolatria? Veja aí, você vai ver aí na tela que vai aparecer aí. As definições de uma idolatria é amor excessivo e admiração excessiva, né? Então tudo aquilo que é excessivo demais se torna uma idolatria. Tudo aquilo que tome o lugar de Deus na sua vida se torna uma idolatria. Quando a gente fala de idolatria, a primeira coisa que vem na mente de uma pessoa é o seguinte: adorar imagens. É errado. Óbvio, adorar outros deuses, adorar uma imagem, venerar uma imagem de um santo, realmente, isso é uma idolatria. Mas a idolatria não é somente isto. A idolatria ela é muito mais abrangente do que isso. Por exemplo, uma idolatria ela pode ser o seu celular, a idolatria pode ser o seu relacionamento, a idolatria ela pode ser uma pessoa, pode ser um pregador, pode ser um cantor, pode ser uma pessoa que você admira muito na rede social. Mas primeiro eu quero falar a respeito da origem, o que origina uma idolatria. Vamos lá no texto de Romanos, no capítulo 1, versículo 23. Mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível e de aves, de quadrúpedes e de répteis. Nós vemos que nesse texto aqui de Romanos, Paulo ele começa a afirmar que o ser humano ele começou a se corromper mediante a colocar o seu próprio eu acima de Deus. Mudaram a glória de Deus. E com isso, se você for ler ao decorrer do texto, você vê que Deus os entregou às paixões infames, à imundícia. Então, por o homem ter deixado o seu próprio eu, o seu próprio egoísmo, tomar conta de si, Deus o entregou. Deus permitiu com que o homem se entregasse às paixões infames, os pecados. Então a idolatria também é a pessoa se entregar a paixões carnais, pecados carnais. A pessoa se entregar, colocar aquilo ali como uma idolatria, algo acima de Deus na sua vida. E como eu havia dito, tudo aquilo que é colocado acima de Deus na sua vida se torna uma idolatria. Quando Jesus fala, Mateus capítulo 6, ninguém pode servir a dois senhores, ou de odiar um e amar o outro, ou dedicará um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus ou a Mamon. Aqui ele usa a expressão Deus e a Mamon. Mamon é Deus do dinheiro. Jesus querendo dizer, não pode colocar, por exemplo, o dinheiro, ou você se dedica, né, coloca o dinheiro acima de Deus, ou é Deus que toma conta da sua vida. Existe também o amor ao dinheiro, que igual a Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a espécie da raiz de todos os males. A idolatria então pode ser o quê? A idolatria pode ser o dinheiro, você ter muita ganância pelo dinheiro e deixar se corromper pelo dinheiro. Isso aí é uma idolatria. A pessoa que fica gananciosa com seu dinheiro, vivendo ganancioso, é uma idolatria. Vou citar outro texto aqui de Colossenses capítulo 3, verso 5. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria. Então nós vemos aqui que Paulo fala para mortificar os vossos membros de toda prostituição, impureza, porque é idolatria. Tudo aquilo que colocamos acima de Deus
Tudo aquilo que colocamos como amor excessivo pode se tornar uma idolatria na nossa vida. Como eu disse anteriormente, você valorizar mais uma palavra de um homem e não a de Deus é uma idolatria. Igual, por exemplo, você vê muitos pregadores coach, muitos cantores sendo seguidos por multidões e multidões. Às vezes o camarada é uma benção, óbvio, mas tem muitas pessoas que costumam colocar aquilo ali como uma idolatria. Costumam colocar aquela pessoa acima de Deus. Tem pessoas que chegam até a derramar lágrima estando perto de uma pessoa famosa. Isso é uma idolatria. É você colocar um amor excessivo por algo. Tudo aquilo que é demais faz mal. E a idolatria, ela afasta o homem de Deus. Porque Deus não se torna o centro daquilo ali, e sim aquilo que o ego do homem está infamando por aquilo. Por exemplo, a sua rede social pode se tornar uma idolatria. Igual, por exemplo, nós temos várias redes sociais aí, Instagram, Facebook, TikTok, o que for, pode se tornar uma idolatria. Hoje, na palma da sua mão, você tem uma idolatria. E olha que a gente usa muito um celular durante o dia a dia, principalmente quem trabalha, né? Aquilo ali pode se tornar. O seu relacionamento pode se tornar uma idolatria. Você passa a venerar mais a pessoa e esquece que Deus tem que ser o centro de tudo. Igual, por exemplo, também, igual eu disse anteriormente, o dinheiro pode ser uma idolatria. Porque o dinheiro, a pessoa às vezes fica gananciosa, só pensa em ganhar dinheiro, que não é errado você pensar em crescer, você construir sua empresa, você querer crescer na vida, se tornar um ótimo profissional, isso não é errado. Mas o que não pode perder o centro da sua vida é Deus. Se Deus perder o centro da sua vida, sair fora do centro da sua vida, vai se tornar uma idolatria, vai se tornar um Deus para você. Às vezes as pessoas pensam, idolatria é quando o povo de Israel levantava o bezerro de ouro. Mas hoje em dia o bezerro de ouro pode ser o quê? Igual eu disse. O dinheiro, um pecado oculto, um relacionamento. Isso aí pode se tornar uma idolatria. E hoje nós estamos muito mais acessíveis a essas coisas. Isso é muito claro, isso é muito óbvio que nós vivemos nesse século XXI, né? Muitas coisas que nós estamos acessíveis, que aquilo ali pode se tornar muito apegado na nossa vida e Deus pode ficar em segundo lugar na nossa vida. Então, por isso que nós temos que tomar cuidado com isso, né? Hoje nós temos muitos acessos e esses acessos podem fazer nós desviarmos o nosso olhar de Deus. Eu gosto muito do texto que Paulo fala, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 17, não atentando para as coisas que se veem, mas para as que não se veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Eu quero te convidar nesse vídeo para você refletir, para nós tomarmos cuidado com as coisas que nos cercam, porque essas coisas podem nos tirar o olhar de Deus. Que possamos tomar muito cuidado onde nós estamos depositando nosso tesouro, nas coisas aqui da terra ou nas coisas do céu. É óbvio que nós somos seres humanos, nós não podemos deixar de viver as coisas da terra, porque nós necessitamos de trabalhar, estudar. Mas o que não pode perder o centro da nossa vida, perder o foco, o centro é Deus. Deus não pode perder o centro da nossa vida. Deus tem que ser o centro. Então tomamos cuidado com a idolatria moderna. Se você gostou desse conteúdo, se inscreva no canal, que você seja edificado no nome de Jesus, e vamos estar trazendo mais vídeo para a glorificação do nome do Senhor. Deus abençoe.